Estamos começando mais um programa voltado para o debate feminino. Hoje, com a presença das vereadoras, vamos discutir um assunto de interesse materno. Ficou curioso? Quer assistir? O Elas em Cena começa agora. Olá para você que está acompanhando a TV Câmara, estamos começando mais um Elas em Cena. Hoje, 3 assuntos vão dominar aqui o nosso bate-papo: amamentação, violência obstétrica e também o parto humanizado. Então eu estou recebendo como convidadas as nossas vereadoras Cristina Oliveira, do PDT, Fernanda Miranda, do PSOL, e a nossa convidada advogada Laura Cardoso. Eu já vou começar conversando com ela um pouquinho, porque a Laura ela é presidente do grupo Nascer Sorrindo e vice-presidente do Nascer Direito. Tu pode falar um pouquinho, Laura? Muito obrigada primeiramente pela tua presença. Eu que agradeço, Cris. É um prazer imenso poder estar aqui, poder falar sobre esse tema tão urgente e tão importante, né? Que diz respeito a toda a sociedade, não somente as mulheres, porque se tem algo que une todas nós aqui e todos que estão nesse estúdio hoje, é que todos nós nascemos de mulheres que nos deram à luz. Então, pensar sobre como essas mulheres estão parindo, principalmente no Brasil, enquanto cidadãos críticos, é algo que diz respeito a toda a sociedade. Laura, a gente conversava internamente a questão em que o Rio Grande do Sul ainda está atrasado no assunto da violência obstétrica. Tu estavas recentemente num congresso que foi organizado, inclusive, pela Laura, pessoal, em Brasília, que discutiu o tema. E essas questões da legalidade, né? Que as mulheres têm direito, sim, caso aconteça. Eu quero que tu nos conte um pouquinho do que foi discutido lá nesse congresso. Então, esse congresso, ele é uma construção na realidade coletiva, porque o Nascer Direito, ele assume 2 formatos, né? Nós somos uma startup, porque trabalhamos com mídia digital informativa, temos um curso online de sensibilização e capacitação em violência obstétrica, eu e a Ruth Rodrigues, que é a minha sócia, presidente do Nascer Direito, que mora lá em Brasília, e ele também tem um caráter de associação, porque nós também somos um coletivo de advogadas nacionalmente que atuam em suas localidades no enfrentamento e combate à violência obstétrica. E temos também nesse grupo servidoras públicas, defensoras públicas que não atuam diretamente como advogadas, mas também fazem esse enfrentamento dentro dos entes que compõem, né? Então, o Nascer Direito, ele tem este formato. E a gente é quase como uma rede de apoio também nacional. Há muitas mulheres que sofreram violência obstétrica, não sabem como proceder, qual o próximo passo que deve fazer, né? As que identificam ainda, porque é um tema muito invisibilizado, que a gente precisa trazer luz, a gente precisa falar sobre todos os aspectos que envolvem a violência obstétrica, que são diversos, né? E muito complexos também. E este congresso, então, ele surgiu com a proposta de discutirmos os aspectos jurídicos da violência obstétrica com a parte da saúde, né, da assistência humanizada. Ele foi o primeiro congresso que aborda esses temas e a gente compunha uma comissão de organização com 6 mulheres, além de mim e da Ruth. Nós tínhamos a Ana Dulce da Bahia, a Chayane de Minas Gerais, a Tainá de Rondônia, Porto Velho. Então, a gente tinha um debate bem interessante. Nós trouxemos em 3 dias de congresso discussões acerca de tudo que compõe a violência obstétrica, né? E a gente percebeu, assim, que eu pude perceber, eu já vinha percebendo, e agora, num debate mais nacional, é que nós, do Rio Grande do Sul, a gente ainda tem muito que avançar, seja no debate dentro do judiciário, seja no debate na própria sociedade. Eu ia fazer justamente essa pergunta, esse questionamento. O que falta no Rio Grande do Sul para as mulheres, para diminuir as estatísticas, né, de violência obstétrica e também para as mulheres aceitarem o parto humanizado? A gente precisa, primeiro, vou trazer aqui um pouco do que seria a violência obstétrica, né? O que caracteriza? Bom, o que é violência obstétrica? A gente precisa entender que a violência obstétrica ela é uma violência de gênero, né? Porque, para além de um papel biológico que a mulher assume, a maternidade é uma imposição social às mulheres, né? O tabu da gente falar dos nossos processos sexuais
e reprodutivos. Então, é bem complexo. A gente trabalha isso, a gente percebe essa violação, essa violência de gênero, as consequências do patriarcado desde que a gente é criança. Então, trabalhar a violência obstétrica é entender que é uma violência de gênero. Somente a mulher pode sofrer violência obstétrica. O bebê pode sofrer uma violência neonatal e quem acompanha essa mulher pode ter a extensão desse dano, como a gente fala, né? Mas quem sofre mesmo é a mulher. E o que seria a violência obstétrica, né? Então, é toda ação ou omissão que retira a autonomia dessa mulher, né? Incidindo sobre os seus corpos, não só sobre os seus corpos, sobre os seus processos psicológicos também, que causem dor ou algum tipo de dano que não tenha respaldo em evidência científica. Então, a perda da autonomia, a patologização dos processos fisiológicos das mulheres também. Então, o que é o parto humanizado, né? Porque falar sobre violência obstétrica, consequentemente, é falar sobre parto humanizado. O parto humanizado, ele não é um modelo de parto, é uma assistência diferente, é um olhar sobre o que significa e o que é o parto de forma diferente, é uma conduta diferente. Porque a violência obstétrica, ela é uma violência de gênero institucionalizada, né? Então, essa questão, essa relação de poder, de hierarquia, o poder técnico científico em cima das mulheres, retirando a autonomia de decisão delas sobre os seus corpos, é violência obstétrica. Então, tudo que causa dor e algum tipo de dano físico, emocional, é violência obstétrica. E o parto humanizado, ele vem nessa contrapartida. O parto humanizado, ele trabalha com um tripé. Protagonismo da mulher, então, todas as decisões são compartilhadas sobre todo o processo gravídico puerperal dessa mulher, essas decisões são feitas de maneira compartilhada, entender que não é um ato médico, é um evento multidisciplinar que envolve diversos atores e não há nenhuma hierarquia e de importância entre eles nessa cena dentro do parto. E o último, e para mim um dos mais importantes, que é trabalhar com o padrão ouro da medicina, que é a medicina baseada em evidências científicas, que tem justificativa, inclusive, na nossa Constituição Federal e na nossa lei do SUS, que nós trabalharemos com mais alto nível de saúde. Com certeza. Esses dois assuntos vêm sendo discutidos e trabalhados principalmente na tribuna pela vereadora Fernanda Miranda. A questão da violência obstétrica, que também causou já, inclusive, morte em Pelotas recentemente, né, vereadora, que a senhora já abordou na tribuna, o seu olhar nesse sentido e na defesa, principalmente, do parto humanizado. Pois então, Cristina, a gente aqui na Câmara, né, a gente tem feito várias e várias reuniões e vários debates, né, a gente tem trazido essa questão da violência obstétrica desde o primeiro momento que a gente pisou aqui, né, Laura? Exatamente. A Laura é uma parceira, né, uma pessoa que constrói, né, essa luta pelo parto humanizado, a luta contra a violência obstétrica. A gente, junto com o Grupo Nascer Sorrindo, a gente já tem feito esses debates, né, há bastante tempo. Esse ano, né, por conta de vários eventos que aconteceram já o ano passado, com a falta de maternidades, né, com falta de leitos em maternidade em Pelotas, as mulheres tendo que ir para outras cidades, outros casos, né, de mulheres que, enfim, que vieram a óbito, né, até hoje estão sendo investigados as circunstâncias, né, dessas mulheres que foram bem para o hospital, chegaram lá, fizeram uma cesárea e vieram a óbito. Queremos saber, né, a família está atrás para saber se houve ou não algum tipo de violência, mas... Enfim, isso tem que ser falado. A gente tem aí números altíssimos, né? O Pelotas hoje, ele tem número de cesarianas muito além do que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que seriam 15%. E Pelotas tem um índice de 67%. Tu imagina, é muito maior do que aquilo que se pede, né, pela Organização Mundial da Saúde, que os partos cesarianos devem ser entre 15% e 20%. Então, isso também é uma evidência de que a gente está fazendo muito mais cesariana e essas mulheres estão sabendo, elas sabem dos riscos dessa cesariana, elas realmente, eu vou fazer cesariana porque é mais prático para quem? Muitas vezes é para o médico, não é para aquela mulher. Porque para ela, se ela sabe, né, se ela tem consciência de todos os riscos que pode acontecer, daqui a pouco ela pode até mudar de ideia, pode tentar ter um parto natural, né, enfim.
E isso tem que ser dito. Claro que a gente também trabalha na expectativa de que a mulher tem que ter autonomia para decidir. Daqui a pouco ela diz, não, eu realmente quero ter uma cesariana. Mas e é um direito. Mas essa autonomia, ela precisa ser informada, né? Isso. A gente não pode criar, o que a gente tem hoje é muitos mitos para uma cesárea que não tem nenhum respaldo científico. E eu ouço isso todos os dias. Cordão enrolado, muito líquido, pouco líquido, mulher magra, mulher gorda, o bebê não encaixou, não teve dilatação. Tudo isso foram mitos que foram criados dentro de um processo fisiológico, né? A gente tem aí um modelo tecnocrata que historicamente foi inserido para a cena do parto, principalmente para a gente precisava... isso também vem depois do pós-guerra, a questão do capitalismo, a gente precisa colocar essas mulheres dentro de um padrão e elas precisam dilatar em determinado número de horas, porque aquele leito ele precisa ser ocupado por outra mulher, né? Então são diversos fatores históricos que mudaram a nossa visão cultural sobre o que é o parto. Nós passamos de um evento feminino, né, dotado de simbologias, para um modelo extremamente hospitalar. A cesárea ainda hoje é vendida como um modelo de indulgência, né? Muitas mulheres falam: eu não quero ter um parto normal por causa da dor. Mas essa dor, ela é de um processo fisiológico ou ela é uma dor gerada por muitas intervenções, por um excesso de intervenção, né? Então a gente precisa pensar todos esses aspectos. E como a Fernanda falou, essas mortalidades maternas, no Pacto Nacional de Mortalidade Materna de 2004, que depois teve vários relatórios que foram vindo atualizados com o tempo, esse pacto, ele trouxe um relatório que demonstrava que 92% das mortalidades maternas e neonatais eram evitáveis. Então, tudo se resume à assistência, né? A assistência durante o pré-natal, no parto e no puerpério dessa mulher. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas nós vamos continuar falando sobre esse assunto e depois vamos falar também com a Cris, que é mãe de uma menina de 4 meses que ainda está no processo de amamentação. Vamos também conversar sobre o processo de amamentação com as bebês, os locais indicados para isso também. E continuar no parto humanizado e na violência obstétrica com a vereadora e com a nossa convidada também. Fique conosco que o Elas em Cena volta já. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. It was a happy childhood, but I could feel what was happening around me. One morning I woke up, the shops had been ransacked, all the windows were smashed, and my school had been burned. الصوت كان كتير عالي، كل البيت كان عم يهز، كان كتير قريب الصوت. الناس كانت عم تصرخ وتركض، فكتير عالم انقتلت وماتت. My mother said I had to go. I didn't want to leave her. But she said we would meet again soon. She must have known that she would never see me again. كان قرار إنه موت ولا عيش. أنا وأخوي هربنا لحالنا، نمنا بالشارع، بالبساتين، بالحدائق، وين ما يصح لنا. They brought us to a refugee camp. We had hardly any food. الرجال كانوا حاطيننا بقارب صغير، كان لشخصين أو 3، بس نحن كنا 12، بأي لحظة كان ممكن يقلب. Planes flew over us and gunned our boat. I dived and hid under a raft. كان كتير عتم، ما قدرت لاقي أخوي. بلش صرخ: بشار بشار. I've never been more scared in my whole life. I thought I was going to die. قضينا 10 أيام بالمي. I thought about my family the whole time. أكتر شي اشتقت له هو أمي. We were waiting to know our fate. Well, thankfully, they let us in. كنا كتير مبسوطين لما وصلنا آخر شي. I'm alive. أنا عايش، أنا واحد من المحظوظين. lucky ones.
Estamos de volta com Elas em Cena e continuando o nosso assunto sobre violência obstétrica e também o parto humanizado, a vereadora Fernanda, além de defender na tribuna, ela já tem 2 projetos voltados ao assunto. O primeiro, que é um dos mais interessantes, a questão de definir o que é violência obstétrica, né, vereadora, para as mulheres terem seus direitos resguardados, aqui com a nossa advogada Laura, que pode também completar o assunto, e também uma semana de conscientização voltada para as mamães. Vereadora, nos conta um pouquinho sobre esses 2 projetos. Pois então, o primeiro projeto é o de violência obstétrica, né, que define o que é violência obstétrica, porque muitas vezes nós mulheres passamos por uma determinada violência e a gente não se dá conta, porque a gente não sabe o que é. Né? Muitas mulheres relatam que pediam para os médicos, eu me lembro, eu pedi para minha médica, né, de não fazer episiotomia, que é o corte da vagina, né, para a passagem do bebê. E esse corte, ele só é feito em casos, né, onde realmente não há espaço para passagem. É casos extremos, né, Laura? Se eu estiver errada, me corrige. Mas são casos específicos. Então, a questão da episiotomia ela é bem polêmica ainda, tá? Mas assim, as últimas evidências científicas da plataforma Cochrane, que é uma plataforma só com as melhores evidências científicas de estudos randomizados, que são os estudos mais sérios, né, nas áreas, elas mostram que não existe benefício. Não existe nenhum benefício para a episiotomia, né? O que acontece? A posição de litotomia, que é parir deitada, contribui para que seja feito. Então, com a institucionalização do parto, essas 2 intervenções, elas principalmente surgiram como rotina. Mas existe uma PhD, a Melanie Amorim, no Brasil, que produz evidência científica e ela defende que a episiotomia é zero, assim, em nenhum caso. Tá. Eu acredito na episiotomia como uma mutilação genital. Exato. A gente fala tanto das mutilações genitais, fica chocado com de outras culturas, não olha para a nossa própria cultura e para a nossa mutilação genital, né? Essa vulva dificilmente vai ser a mesma depois de uma episiotomia, mesmo quando ela sendo bem realizada. Essa é a minha defesa diante de tudo que... Sim. Mas tem casos que ainda se defendem, casos raríssimos, vamos dizer assim, e a OMS preconiza aí uma taxa de 10%, né? É que a Laura veio cheia de novidades. A episiotomia até há pouco tempo a gente sabia que eram em alguns casos, mas é isso, a produção científica também disso. Como que as universidades estão tratando o parto? O parto a gente tem, né, por um período na nossa história de vida, a gente teve, né, a mulher como principal, a principal protagonista daquele evento, né, daquele ato, né, de parir. E por um tempo ela perdeu essa autonomia. E hoje nós estamos tentando resgatar isso, e é através da reflexão do que a gente tem passado ao longo desses anos, né? Quando a gente permite que, a medicina diga como que tu tem que parir, tu perde total a tua autonomia. E a gente sabe como parir, a gente tem, né, instintivamente, a gente sabe a posição melhor para a gente poder dar a luz, a gente sabe muito bem o que a gente quer, o que a gente não quer, e isso é que diz no nosso projeto de lei. Quando não se permite que a mulher escolha a melhor posição, por exemplo, para ela parir, quando não se permite que ela saiba os riscos, por exemplo, de uma cesariana, quando se omite isso, e tem tantos outros problemas. Hoje a gente tem em Pelotas as mulheres não saberem o local onde elas vão ter os seus filhos. Hoje eu estava conversando com uma mãe, né, uma gestante, e ela dizendo assim, eu não sei qual hospital eu vou ganhar. E eu não sei se vai ter leito no dia que eu tiver meu filho. Isso é uma violência obstétrica. Tu não tem um ginecologista na unidade básica para poder acompanhar o teu parto. Tu não poder fazer exames, que são os exames necessários ao ultrassom, que hoje é um exame que te permite ver teu filho se está tudo bem, né? Fazer outros exames, as mulheres estão esperando, estão quase ganhando e estão fazendo os exames, e muitas ganham e não fazem, não tem. Com certeza. Isso é o que está lá no nosso projeto, né? Que ele abrange todos os problemas que hoje as mulheres enfrentam. E vai estar em foco na semana também de conscientização, que também é um outro projeto. Exato. De lei, né? Antes da Fernanda falar da semana, eu só quero enfatizar que esse projeto de lei não é uma construção do nada. Dentro desse projeto de lei está toda a política do Ministério da Saúde, né? O programa de humanização ao parto e nascimento, todas as portarias, legislações federais. Então a gente compilou todas essas garantias das mulheres e dos seus recém-nascidos como sujeito de direito.
E a gente tem também, dentro desse projeto de lei, ele é praticamente um estatuto. Ali a gente fala de plano de parto, da garantia da presença da doula, né? E o que é violência obstétrica, quais são as práticas que são consideradas e quais são os direitos dessa gestante e do seu recém-nascido. Essa questão da peregrinação de leito é sim uma violência obstétrica. Com certeza. A mulher tem direito, inclusive, de conhecer a maternidade da qual ela pretende se vincular na hora do trabalho de parto. Isso é uma legislação federal. Então, a gente não trouxe esse projeto de lei do nada, né? Fora que em diversas localidades do Brasil, aí a gente está legislando municipalmente, estadualmente, e temos, em média, uns 4 ou 5 projetos de lei federal trabalhando sobre o tema. Não, e esse projeto, né, até a gente tem que deixar registrado, é um projeto que foi construído, né, junto com o nosso mandato, o Nascer Sorrindo, né, que foi enfim, é o que tem feito essas discussões, e o vereador Reinaldo Elias também, né, sua companheira, ela é agente comunitário de saúde, então ela trabalha muito com mulheres que estão, né, gestantes. Sim. E que muitas vezes não têm direito a exames, que não conseguem médico, que tem mulheres que têm gravidez de risco, que não têm acesso a políticas públicas. Então é uma pessoa que também pensou nesse projeto. Então esse projeto foi construído entre várias mãos, né? E nós esperamos que ele seja aprovado, e se ele aprovado, né, ele é um marco para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, como a gente já tem falado aqui, né, já disse, ele está muito atrasado nessa questão da humanização do parto, né, de um parto mais humanizado. E mais recursos, ter mais recursos no hospital, na saúde, para essas mulheres, né? Porque a violência obstétrica, ela é uma violação sanitária também. Se a gente for avaliar as normas da Anvisa, que já... a 36 de 2008, e eu não vou lembrar a última atualização, o número de 2013, são 2 normas que essas instituições precisam estar de acordo, né? Com certeza. Eu vou interromper um pouco vocês, que eu vou conversar aqui com a Cris um pouquinho. A gente vai mudar o assunto, mas não mudar totalmente, né? Porque a amamentação também faz parte da gestação, logo do processo de nascimento do bebê. A Cris que está tendo este processo de amamentação, mas já tinha um projeto anterior na casa referente ao selo de amamentação, né, vereadora? O que condiz esse selo? Para que ele serve? Primeiramente, obrigada também pela presença. Agradeço o convite, mais uma vez. A gente estar junto aqui é muito bom, né? E falando sobre um tema que é muito importante, né, para as nossas mulheres. A amamentação, a minha primeira preocupação quando eu engravidei não foi a respeito do parto. A minha primeira preocupação foi, será que eu vou conseguir amamentar a minha filha? Né? Porque isso preocupa, eu acho, que toda mulher, né? E obviamente que, né, eu tive algumas aulas sobre a amamentação, de que forma que seria e de que forma que eu poderia fazer. Eu percebi que tem muitas mulheres, amigas minhas, e que têm esse receio de amamentar os seus filhos em público. Né? Existe até ainda um preconceito, né? Muitas vezes já surgiu até boatos de projetos de lei para tentar fazer com que a mulher não amamente em público. Isso é uma questão de defender a amamentação onde a mulher quiser, né? O direito da mulher, e é um dever da mulher naquele momento, que a criança precisa, né? A criança está precisando daquele alimento. Então existe toda essa polêmica, como a vereadora mesmo disse. Na verdade, eu já vi bebês chorando e as mães procurando algum lugar, desesperadas, para poder sentar, para poder amamentar, para poder ter tranquilidade deste momento. Porque esse momento é o momento da mãe e do bebê, né? É um momento que tu tem que estar tranquila e que tu tem que estar à vontade para poder amamentar. Esse projeto de lei que eu fiz, e foi sancionado em agosto do ano passado, né? Foi um projeto de um selo, né, um selo onde as empresas, né, podem fixar, qualquer empresa, seja ela qual for, pode fixar, né, na sua entrada, em que as mães possam procurar esse lugar e que tenha um local adequado que a mãe possa sentar e que a mãe possa amamentar esse bebê, né. Seria mais para dar tranquilidade. Para dar tranquilidade a essa mãe que está andando no centro e que não sabe onde pode procurar, qual local que ela vai poder ficar tranquila, e que não vá ser também hostilizada, né? Porque a gente sabe que infelizmente acontece isso, né?
Então, sabemos, né, que tem todo esse processo de a amamentação, uma coisa bonita, né, agradável, bem vista. Eu acho que para a mãe deve ser algo prazeroso, né, poder amamentar seu filho, mas tem todos os trâmites de quem está na experiência, no dia a dia, né, que não é só perfeição não, né, vereadora? Como é que está sendo o teu dia a dia com a questão da amamentação em si? é verdade. Eu até queria falar assim, a Duda tá com 4 meses, né? Tá com amamentação exclusiva até o momento, graças a Deus, né? Eu tô conseguindo manter, né, a amamentação exclusiva. Então, se ela chorou, se ela pediu onde quer que seja, dentro do supermercado ou qualquer lugar que eu estiver, eu vou amamentar sim, né? De qualquer forma. E eu queria também, né, que a gente incentivasse essas mães, né? Que amamente, que não deixe esse bebê chorar, que peça que se não quer. Eu amamento de pé mesmo, onde eu tiver, se não tiver um lugar para poder me sentar, porque tem alguns lugares que não te oferecem, né? Não te oferecem um lugar para que tu possa sentar e esteja uma tranquilidade de tu poder sentar. Então, realmente, eu amamento da forma que eu puder. É importante dar essa visibilidade e incentivar as mulheres, né? Que não é feio, que não é ilegal. Pelo contrário, né? A mulher está no seu pleno direito, o bebê também. Então, é importante esse incentivo, porque o leite é saudável, é o alimento mais natural, melhor possível, mais nutritivo, o leite materno. Então, é importante esse incentivo. A gente sente, Cris, alguns olhares muito bem-vindos, e não de homens. Às vezes, as mulheres. Às vezes das próprias mulheres que acham que o local ideal, ou que tu amamentar na rua não é na rua. Que eu digo não local público, mas que tu estando em público, né? Que não seria o ideal. Mas é o ideal, sim. Com certeza. É o ideal, com certeza. Tu não deixar o teu filho sentir fome, tu poder amamentar ele no lugar onde tu estiver, é assim. E a gente tem que incentivar essas mães, né? Que continuem sim, né? E não a gente percebe, e eu no meu meio, eu percebi e cheguei a ver algumas mães que não quiseram amamentar em virtude do seio ficar... Amostra? Não amostra, mas de seio caído. Ficar caído. Era isso que eu ia dizer. De o seio ficar caído, né? E eu acho que, né, que a gente tem que repensar isso, né? Com certeza. Acho que a Fernanda pode me ajudar com mais propriedade, ou até a Laura, a respeito dos benefícios da amamentação, né? Imensos, inúmeros. Aí a gente tem uma taxa aí no Brasil de menos de 90 dias de amamentação exclusiva. Isso Imagina. é muito ruim para essas mulheres, para esses bebês, né? A gente sabe o quanto previne doenças respiratórias. Se a mãe pode amamentar, por que não, né? Não, né? A gente sabe que existe... A gente sabe que existem alguns problemas, enfim, mas quem pode, são né? Raros, né? São raros, porque a gente tem ainda essa cultura do suplemento, né? As mulheres dificilmente insistem numa amamentação. A gente sabe que não é fácil, que é um processo, mas entender os benefícios de amamentar o filho, a riqueza que é. Agora teve um estudo recente que comprovou que quando o bebê está doente, o leite materno ele altera a sua fórmula. Olha só como o nosso corpo é perfeito, para poder enviar mais nutrientes e ações anti-inflamatórias, enfim, dependendo desse processo. Que ligação, olha só, e interessante, tem outro, né? que mostrou o primeiro leite, o segundo leite, que são diferentes. Então, qual o acesso dessas mulheres a essa informação da importância, tanto para elas quanto para esse bebê, de amamentar? E existe esse preconceito na tua visão, Laura, da questão da amamentação em local público? Bom, eu amamentei o Joaquim até os 3 anos e 4 meses. Então, tenho bastante propriedade para falar. Eu, assim como a Cris, onde o meu filho quisesse, eu amamentava. E na época, o meu companheiro, o pai dele, né, a gente achava lindo e tirava foto, assim. Então, todos os locais públicos que vocês possam imaginar, eu já amamentei. Mas sim, a gente recebe determinados olhares. Por isso que a gente precisa estar tão convicta e tão certa de que aquilo que a gente está fazendo não tem nada de Com errado. certeza. Que o meu seio ele não precisa ser sexualizado, porque eu estou amamentando o meu filho. Então, assim, ó, quer olhar, olha, precisa de um paninho, a gente bota no rosto da pessoa, se ela se incomoda com essa situação. Né? Com certeza. Nós vamos continuar o assunto no próximo bloco, né? Vamos para mais um rápido intervalo. O Elas em Cena volta já.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Voltamos então com o nosso programa. Vamos para o último bloco do Elas em Cena. Eu vou continuar conversando aqui com a Cris sobre o processo de amamentação. Vereadora, fora a questão dos olhares, principalmente das mulheres, né, quanto à amamentação em público, quais as outras dificuldades? A gente sabe que não é tão fácil assim, né? Existem outras dificuldades no processo, que a mulher tem que ser mesmo guerreira e continuar amamentando, porque é uma honraria para a mãe, né, poder dar de mamar o seu filho. Na verdade a gente passa, né, principalmente os primeiros dias ali, os primeiros dias são mais doloridos, os primeiros dias, né, o seio acaba cortando mesmo, o seio acaba sangrando, né, então tem todo, né, um cuidado, o médico me instruiu de que forma que eu poderia fazer, eu tive ali, né, uma assistência bem boa a respeito disso, mas a gente tem sim que insistir, né? Insistir porque é só nos primeiros dias, logo depois a dor passa, né? E o prazer de uma amamentação é bem maior, né? É muito maior, né? E para essas mães que têm esse receio ainda, tanto do que a gente comentou aqui do seio caído, quanto da dor, quanto, enfim, do preconceito com as pessoas de fora, é importante também procurar ajuda médica, psicológica, para não deixar de amamentar, né, seu filho. É verdade, sim, né? É verdade. Isso é muito importante, né? Toda e qualquer ajuda. Hoje em dia nós temos vários cursos, né, sobre a amamentação, de que forma tu pegar, porque não é simplesmente o ato de tu pegar o bebê e colocar ali para mamar, né? Tem várias situações, que depois as gurias até podem falar com mais propriedade. A respeito de tu trocar o bebê onde tá mamando num seio, tu trocar pro outro sem que esvazie uma mama. Então tem todo um significado aí, né? O porquê deixar o bebê mamar até o final, porque o leite que quando a bebê começa a mamar é um leite mais não é fraco que dizem, né? Pra matar a sede, e o segundo leite é o mais nutritivo. É o leite mais líquido e no final mais gorduroso. E a primeira amamentação geralmente é mais difícil, até o nenê, o bebê pegar o processo, né? E às vezes as mães acabam desistindo por isso. Porque no começo as mães acham que o leite é fraco. Que não vai vir o leite. Colostro, né? É o colostro, então realmente é complicado. E eu acho que deveria ter mais informações para as nossas mulheres a respeito Com certeza. disso, né? Eu vou continuar então, a vereadora Fernanda, que também trata o assunto, né? Esse processo precisa ter mais informação, como a vereadora Cristina disse, para que a mãe usufrua dessa amamentação de uma forma saudável, de uma forma nutritiva para ela e também para a criança. Exato, os primeiros dias, né, acho que a Cris passou por isso agora há pouco, mas para todas nós que passamos, que somos mães, a gente sabe que os primeiros dias sempre são muito difíceis, porque os nossos hormônios estão, né, todos alterados ali, enfim, muito hormônio que são liberados para a gente poder ter o nosso bebê. E aí voltar à nossa normalidade, a amamentação ajuda um monte e muitas vezes, não é muito falado. A gente hoje está sendo mais dito isso. Porque a própria amamentação, o ato do bebê sugar, né, e tu poder amamentar, vai deixando o teu útero ir para o lugar, enfim, tudo mais. Isso não é dito. E os nossos medos e os nossos anseios, muitas vezes, a própria dor, que é a dor de amamentar os primeiros dias. Porque nos dizem muito, olha, amamentar é tudo de bom, é a melhor coisa que tem no mundo. E é realmente a melhor coisa que tem no mundo. Né? É muito bom amamentar, mas os primeiros dias dói.
E dói muito. E a gente, não é só as mulheres que têm que saber isso, né, Cris? Com certeza. Todas as pessoas que estão ali acompanhando aquela mulher têm que saber da carga psicológica que a gente tem, porque a gente está cansada de um parto, né? A gente não está dormindo bem porque a gente tem que dar de amamentar para os nossos filhos. E mesmo a mãe que não consegue amamentar, porque também é uma dor, porque é uma imposição da sociedade que a mulher tem que amamentar. E muitas mulheres não conseguem. E não é porque ela não queira, é porque ela foi no seu limite e ela não conseguiu. Né? Não foi, não conseguiu. E aí tem toda uma carga emocional, tanto na mulher que amamenta, né, que dá para o seu filho, e tanto a mulher que não consegue, porque também cansa, porque também está esgotada. Isso tem que ser falado. E o preconceito também, né, Fernanda, dessa mãe que não consegue amamentar, né? Sim, sim, ela também, fica né? muito... desculpa. Muito angustiada, né? Então, só para terminar, então, meu pensamento, Laura, já passo para ti, mas só para... A gente precisa ter, né, cada vez mais falar sobre isso. E falar não só para nós mulheres, que é realmente algo nosso, mas porque as pessoas que estão nos acompanhando saibam todo o nosso processo psicológico, fisiológico, todo o processo. Porque é uma mudança muito, muito grande na vida de todos. Esse processo, vereadora, tanto da amamentação quanto das questões técnicas e de direito da violência obstétrica, vão estar em pauta na semana de conscientização ao direito da gestante, né, que é o projeto de sua autoria. Exato, esse é outro projeto que complementa, na verdade, né, o projeto da violência obstétrica, e é um projeto bastante importante, porque vai fazer com que as mulheres tenham acesso aos seus direitos e vai fazer com que a sociedade, né, também possa debater esses direitos dessa mulher que está aí, a mulher gestante, que tem todas as suas angústias, todos os seus anseios, os seus medos, né? Chega na hora do parto, a gente fica, ai meu Deus, e agora vai ter que sair, e realmente tem que sair, e como que vai sair esse bebê dali, né? Enfim, e todos os direitos que muitas vezes são violados. Então a gente precisa também ter essa conscientização e as mulheres cada vez mais saberem dos seus direitos. E aqueles mitos, né? E toda uma cultura machista, porque aqui eu estava falando, eu fiquei pensando, essa questão de outras mulheres olharem com ar de reprovação quando vê uma mulher amamentando em público, ou mulher que não quer amamentar porque o seio vai cair, né? Enfim, isso tudo é parte de uma cultura machista que nos impõe que nos impõe um modelo de vida e que muitas vezes é contra a própria vida. Imagina uma mulher não poder amamentar, escolher não amamentar porque o seio vai cair. Isso é uma imposição machista. Né? A mulher ficar com vergonha de amamentar em público, gente, é amamentar uma criança, dar o alimento, o único alimento que aquela criança recebe, é um direito da mãe e da criança, né? E tantos outros atravessamentos que tem por aí que fazem com que a gente, né, não acesse aos nossos direitos. É isso que esse nosso projeto também quer debater. Eu vou pedir para a Laura continuar o assunto, nos dando mais a questão legal, né, da prática, e também falar um pouco, porque já que a gente está no último bloco, eu quero que ela complemente o projeto que ela é presidente, o Nascer Sorrindo, né, que é um coletivo que, uma rede de apoio que ajuda, apoia as mães. Mas antes eu quero fazer um contraponto ao que as vereadoras falaram. Eu acho que a nossa cultura nos molda para a gente não amamentar. Eu acho aí que desde a década de 80 se criou uma ideia de que, porque as empresas, as indústrias de leite, elas precisavam lucrar, né? E criou-se a ideia de que somente as mulheres pobres amamentavam, né? Que o que tu poderia dar de melhor pro teu filho era o leite que era vendido, não o que tu produzia. Então, deixa eu te falar uma observação. Eu fiz parte da corte de 82 e eles, das pessoas que nasceram em 82 aqui de Pelotas, um projeto aqui de Pelotas, as pessoas que nasceram em 82, a maioria teve amamentação em 2 ou 3 meses só de vida. Isso aí. Então, assim, aquilo foi importante, esse projeto, né, que é pioneiro pra gente repensar. no mundo, assim, ele fez com que as pessoas entendessem a importância do leite materno. Sim, exatamente, porque foi vendido durante muitos anos. Tu pode observar a cultura, quando se faz um chá de bebê, a mulher ganha bico, ganha mamadeira, como se isso fizesse parte do enxoval da criança. Então, acho que muito mais, a gente está muito mais condicionada a dar mamadeira do que amamentar. Porque quando você tem um primeiro problema na amamentação, por isso a importância da rede de apoio, que a Fernanda falou, dessas pessoas que vão estar próximas dessa mulher, porque o primeiro problema, dá mamadeira, para que tu vai insistir na amamentação? Não precisa, enfim, de trazer essas campanhas da importância do leite materno. Desculpa intervir. Claro, mas tem essa situação anterior e já antiga
das pessoas da nossa família. O teu leite tá fraco, Aham, vamos dar água, tu não dá água pra essa mitos, criança, tu não dá chá. Então tem muito disso. Bem Em casa demais, eu ouço isso, gente. demais. A gente ouve. Qualquer choro que a criança faz, essa criança tá com fome. A criança precisa do peito, não é só alimento. O peito, ele é conchego, ele é conforto, ele é o vínculo entre mãe e filho. Ele é tudo. É onde Tá a criança fazendo o teu sente seio segurança. de bico, não deixa. Aí eu pergunto, O Sebastião fez direto. o que eu pergunto? O que surgiu primeiro, o bico Ou o seio? Por favor, né? O Nascer Sorrindo está justamente ligado a isso, né, Laura? Então, vamos falar um pouco sobre Nascer Sorrindo. Quero mandar um beijo super grande aqui pra Leila e pra Juliana, né? E também para as gurias que estão somando agora conosco, a Manuela, a Bianca e a Roberta. Nós somos hoje a coordenação Nascer Sorrindo Pelotas, que é uma rede de apoio ao parto humanizado, combate à violência obstétrica, uma rede virtual com encontros presenciais, e a gente está aí em diversas frentes lutando por isso no município de Pelotas. Vocês prestam todo o auxílio que a mulher precisa nesse sentido, sim, né? De informação. A gente faz rodas de conversa para tratar de diversos assuntos. São super importantes. A gente promove atos também, né? Estamos aí nas audiências públicas, sempre somando, e a nossa luta não é só nos espaços virtuais, ela é principalmente na rua, né? E o que a gente quer é cada vez mais expandir esse movimento e principalmente chegar muito nas mulheres vulnerabilizadas. Para a gente terminar, como é que a gestante, ela é gratuito o acesso? Como que ela tem acesso ao Nascer Sorrindo? Então, o Nascer Sorrindo hoje ele é uma rede virtual, né? Ele é um grupo no Facebook onde essa mulher pede o ingresso e tem que responder um questionário, porque a gente quer pessoas que estejam próximas e alinhadas com o que a gente discute para compor, né? Mas a gente está super aberta, a gente sempre promove rodas de conversa, quem quiser participar. A gente está com diversos projetos agora, né? Estamos discutindo diversas coisas e a gente faz tudo por amor à causa. Ninguém ganha um centavo com isso. Pelo contrário, a gente gasta com esse movimento só para que todas as mulheres tenham acesso à informação, porque a informação, ela modifica realidades. Então, comunidade, mamães, existe sim lei, existe sim grupos que apoiam a causa, os movimentos. Enfim, não deixe de amamentar, não deixe de escolher a forma que quer ser. Claro. Queria dizer que no meu gabinete eu tenho disponível lá, até a Fê, eu posso deixar alguns com a Fê, o selo da amamentação, né? Sim. Incentivo à amamentação. As empresas que quiserem, né? As empresas privadas, né? Que quiserem aderir, a gente fornece e é importante medir esse local, né, para as empresas. Que o selo não é partidário, não tem nada a respeito de política, né, e sim de política pública para as mulheres. E pedir para essas empresas, esses locais, terem esse local, né, para que as mamães se sintam confortáveis para a amamentação. Eu queria aqui agradecer vocês pela presença, vereadora Cristina, vereadora Fernanda, nossa convidada, a advogada Laura Cardoso. Nos encontramos numa próxima edição, né, conversando com as vereadoras, conversando com as nossas convidadas sobre assuntos, causas femininas que estão em foco para nós. Muito obrigado pela companhia de vocês. O Elas em Cena termina agora.